Questão social é questão de polícia, dizia um presidente da velha república. Façamos a revolução antes que o povo a faça, dizia outro. E fizeram mesmo. Reformas e revoluções, uma após a outra, de modo que nada mudasse. Goulart, o último civil eleito, cria a Supra, anuncia o fim do latifúndio e é deposto. Então, uma sucessão de militares pega da pena e cumpre sua missão. Castelo Branco arquiva mais de 200 planos sobre a reforma agrária e cria o GERA, cria o IBRA, cria o INDA e cria também a lei, o Estatuto da Terra, que jamais será implantado. Costa e Silva cria a FUNAI para cuidar dos índios, estes brasileiros de museu. Médici extingue o GERA, o IBRA, o INDA e cria o INCRA. E talvez também pensando em colonizar para não reformar, cria o PIN e cria o ProTerra. Em seguida, Geisel cria o Polo Amazônia, o Polo Centro, o Polo Nordeste. E Figueiredo, o inesquecível, cria o GETAT, cria o PNAP e, ainda não satisfeito, cria um sonoro MEAF, Ministério Extraordinário para Assuntos Fundiários. Após os militares, Sarney cria mais um ministério, o MIRAD, que fecha o INCRA, que fechou o IBRA, que fechou a SUPRA, que também não fez nada. E para grandes momentos, grandes metas. 450 mil famílias serão assentadas até o final de 1988, promete Sarney para um Brasil de acampados. 5 ministros e 2 anos depois, chegamos a 2% desta fabulosa promessa. E logo depois, o mesmo Sarney extingue o INCRA, mas cria o INTER. E não satisfeito, extingue o próprio ministério, o MIRAD. E o Congresso, como quer tomar uma grave decisão, extingue o recém-nascido INTER, mas ressuscita o nosso velho conhecido, o INCRA. Exemplo mais concreto, na minha opinião, desta recusa do governo em encaminhar a reforma agrária é o fato de que até esse momento nenhum só assentamento foi feito pelo governo por sua iniciativa dentro de um plano, um programa, um projeto de reforma agrária do governo. Faz 1 ano e meio que temos acampado, a gente estava na beira das BR, agora temos aqui na frente do Palácio do Governo, e a gente só sai daqui se for para cima das terras, mesmo legalmente ou mesmo ilegalmente. Porque o pessoal que está assentado, estão assentados porque fizeram ocupações de terra, mas por parte do governo não teria ninguém assentado. Vamos mostrar isso aí, vamos mostrar isso aí. Vai resolver o povo. Você desgraçado. Isso mesmo. Bate. Vai em cima, padre, vai em cima, padre, vai em cima. Tô pegando tudo. Aquele disco também. Eu deixo o disco aqui no meu tamanho. Mas nós temos sentado hoje aqui. Nós não queremos roubar. Nós não temos nada nas mãos. Eu quero dar comida pro filho de vocês ainda quando bater na minha porta. O filho de vocês eu dou comida, cara. Eu não vou expulsar que nós estamos. Rearticula a linha, rapidamente. Rearticula a linha. O trabalhador. Ajuda positivo.
Tiraram à força mesmo, vieram para tirar. Como tiraram mesmo. Entraram para dentro, toraram o correntão e abriram o portão e entraram. Não quiseram nem negociação, nada com nós. E vieram para dar o fim em nós, porque armamento de todo tipo tinham lá. Foi coisa exagerada mesmo. Quantas famílias vocês eram? 750 famílias. Naquele domingo, no momento que a polícia chegou lá para efetuar o despejo, a gente tinha bandeira hasteada, a bandeira nacional. Daí achamos por bem cantar o hino nacional, uma demonstração que nós não estávamos a fim de briga, nós queria paz. E queria conversar com eles para tentar se negociar a nossa saída de lá. Mas eles respeitaram tudo aquilo, não obedeceram e não obedeceram nada, como se fossem os inimigos deles que estivessem lá. Como eles dizem, hoje eles falam que é invadido a fazenda. Eu acho que não é invadido, que lá está a bandeira brasileira, o povo brasileiro que está lá. Mas eles chegam até, inclusive chegam, arrancam a própria bandeira brasileira e começa a operação deles. O poceiro é aquela pessoa que mora na área, às vezes há mais de 10 anos, 5 anos, a maior parte é de 4 anos, 5 anos, só que ele não tem documentação daquela terra. A gente sente esses poceiros em constante movimento, chutados, né? Nesse retirantismo absurdo, de um estado para outro, sem sossego. A gente sente isso como uma espécie de ferida, né? Pelo menos a gente não é atucanado de pistoleiro, né? E a polícia, a gente dá parte na delegacia de polícia e não tem punição. Os pistoleiros continuam sempre na área. E o governo mandou a polícia vir desarmar o povo, só que a polícia desarmou só os trabalhadores. Eu mesmo enterrei neste cemitério de São Félix muitos peões sem nome, sem caixão, sem identificação. A justiça não soluciona os conflitos de terrão. E além disso, quando tem crimes, a justiça não apura os crimes. No nosso regional da CPT, nesses últimos anos, temos mais de 100 assassinatos. E a justiça não apurou nenhum desses assassinatos. Mas a morte também tem seus números. A área em conflito, por exemplo, entre 1985 e 1987, dobrou. Já o número das pessoas envolvidas nos conflitos rurais, entre 85 e 87, triplicou. E como expressão mais clara da verdade fundiária, o número de assassinatos por mês advindos dos conflitos no campo entre 83 e 87 também triplicou. A isto chamamos pobremente realidade. Não, se eu matei o padre, ele fez por merecer morrer. Muita gente não mata. Não fui o primeiro, nem você o último. O nosso Deus é um Deus de justiça e verdade. Todos. O nosso Deus é um Deus de justiça e verdade. Que só na cidade de Imperatriz, o padre Jusimo era a 10ª pessoa que era assassinada por causa dos problemas da terra em 60 dias. Essa foto mostra João Moreira, assassinado no dia 13 de agosto de 1987, a pauladas, 12 filhos, morreu depois de ter saído da área de conflito, com medo de ser assassinado. Os pistoleiros o buscaram fora da área. Esse é o Antônio Bispo dos Santos,
lavrador porceiro na fazenda Agropecos, em conflito com o seu Jair Andrade, tesoureiro da União Democrática Ruralista. Raimundo Alves Coelho, trabalhador rural baleado na fazenda Tartaruga. Ele conseguiu escapar, chegou até Redenção, mas procurou um hospital cujo proprietário era parente do fazendeiro, morreu de tétano. Olímpio Calixto de Souza, peão, trabalhador rural, reduzido à escravidão na fazenda Capu, conseguiu escapar, entrar na fazenda no Brasil, foi alcançado, abriram a cabeça dele com um facão e, apesar de ter todos os documentos com a identidade, a polícia colocou no local do nome a palavra cachorro. São muitas as milícias privadas, os grupos de jagunços. O grupo mais famoso é o do Sebastião da Teresona, que comandou diversos pistoleiros, inclusive os irmãos Guedes. E esses pistoleiros, 18 deles, violentaram a Leonilde Resplandes, 13 anos, queimaram ela viva, o corpo aparece aqui na foto carbonizado, mataram depois seu marido e seu cunhado. Esta violência também não vem de hoje. Desde sempre, como quem não quer lembrar, nós a transformamos na calma beleza de nossos museus. Em 1908, por exemplo, foi a vez do Sul conhecer o moderno. A ferrovia São Paulo-Rio Grande, do norte-americano Percival Farquhar, rasgava o sertão e recebia da jovem república a concessão das terras ao seu lado. Ao atravessar a região do Contestado, entre o Paraná e Santa Catarina, e encontrar ali o Brasil da verdade, aquele Brasil dos brasileiros, faz o que sempre se fez e que anos depois seria a grande moda na Amazônia: a limpeza da área. Como sempre, criam também sua própria polícia. Importam 80 cowboys e o faroeste chega ao Brasil da realidade muito antes do cinema. Ao poceiro, resta o de sempre: seguir seu monge e esperar. Esperar pelo inevitável encontro com o exército que desta vez vem com 60% de seu efetivo nacional. Pela primeira vez, aviões vão combater a realidade de um mapa que os gabinetes insistem em desconhecer. E vão limpando. Ao contrário do massacre de Canudos, aqui haverá sobreviventes. Contarão histórias que 10 mil mortos já não podem mais contar. Histórias simples, em que um cavalo de aço corta o sertão e em que gafanhotos de aço voam para matar. Histórias em que a terra, numa espécie de encantamento futuro, se mistura com leite, farinha e mel. Histórias que se adivinham nessas cruzes de beira de estrada que tem sido a longa história do povo brasileiro. Eu sou lavrador, puxador de enxada. Sempre fui lavrador.